Olá, meninas, tudo bom? Hoje é dia 3 de maio de 2019, hoje é quarta-feira, nós estamos no nosso 13º dia da caminhada de oração 4 e o tema de hoje é: qual é o seu cântico? Antes de começar, irmãs, eu quero dizer que a preguicinha foi vencida, com a graça de Deus. Isso é uma informação de utilidade pública. E eu quero dizer para vocês que ontem eu consegui dormir cedo, consegui dormir antes das 10 e foi absolutamente revigorante. Eu tô falando isso para vocês, irmãs, faz parte do devocional. Porque a gente está aqui tentando caminhar, alinhar o nosso corpo, a nossa mente, não é verdade? O nosso espírito. E eu tenho visto que eu não posso dormir menos de 8 horas por noite, vários dias consecutivos. Semana passada, mais de uma semana que eu estava dormindo só 6 horas por noite. E ontem o corpo realmente não estava aguentando, né? E eu tô deixando isso aqui, irmãs, para que a gente possa reavaliar isso na nossa vida. Porque depois a gente dá um colapso, a gente dá uma crise de estresse, de síndrome do pânico, de depressão, e a gente não sabe de onde veio, né? E às vezes é dessas coisinhas que a gente vai deixando passar, tá bom? Então, queria compartilhar isso com vocês. Aproveite o final de semana, dá uma descansada, comece a organizar já a semana que vem e vamos nos organizando, tá bom? Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo num todo. Às vezes você pode dizer assim: não, mas eu não sinto nada. Não, eu preciso dormir pouco, eu durmo pouco, eu já resolvo. Não é uma verdade. Uma hora o corpo vai cobrar. Então vamos lá. Qual é o seu cântico? O devocional de hoje, eu eu queria assim louvar o Senhor, sabe? No meu coração eu senti assim: eu quero um devocional de agradecimento, agradecimento a tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por todos esses devocionais que Ele tem liberado, Ele que tem trazido sobre nós. E eu tinha o tema, né? Qual é o seu cântico? O nosso cântico ele tem que mudar de acordo com as estações. As estações mudam o seu cântico por si só. Talvez eu deixe aqui um videozinho que eu fiz ontem, já meditando sobre esse tema. Eu fiz um videozinho porque nessa época agora, aqui nos Estados Unidos, quando entra a primavera, a coisa mais linda, o cantarolar dos pássaros. Você acorda com aqueles cânticos e eles gritam, gritam, gritam bem alto cantando. É a coisa mais linda. Às vezes é no entardecer ou quando amanhece. Então eu vou deixar para vocês verem um pouquinho. Foi bem rapidinho, mas o Senhor estava confirmando o devocional de ontem, quando houve esse cantarolar dos pássaros pela manhã. Então vamos ao texto. Eu não coloquei em ordem o texto, na ordem que eu vou ler, mas o texto-chave vai ser Cantares, capítulo 2, versículo 10 ao 14. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram-se as flores na terra e chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seu figo e a vide em flor exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Irmãs, essa palavra é para nós, né? Quando ele chama ali a amada minha, essa pomba minha, aquela que anda pelas fendas dos penhascos, que anda no esconderijo da rocha, e ele fala: faz-me ouvir a tua voz, porque a sua voz é doce e o teu rosto é amável. O Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz. Libera a tua voz. O inimigo, ele quer calar a nossa voz, né?
Ele quer calar o nosso louvor, ele quer calar a nossa gratidão. Eu sei que nós passamos lutas, irmãs. Não pensa que eu não passo, não. Eu passo é muita, não é pouca, não. É das pesadas. Mas eu aprendi a gostar, sabe, irmã? Quando vem uma luta, você fala, opa, Jesus vai me ensinar algumas coisas, ele vai me dar vitória, e já já eu vou ter um novo cântico nos meus lábios. E quando nós observamos a palavra de Deus, a gente vê que alguns homens na Bíblia têm os seus cânticos, né? E qual é o seu cântico hoje? Como tem sido o seu cântico? Deus, ele quer trocar o seu cântico. Talvez o seu cântico seja de tristeza, seja de luto, né? Seja de derrota. Talvez você tá ali parecendo uma pombinha, só grunhindo, né? Gru, 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 e não tá cantando. Mas o Senhor, ele quer te liberar nesta manhã de sexta-feira, para aqueles que curtem a sexta-feira, né? Gosta de sexta-feira. Eu gosto de sexta-feira também, mas eu já falei que o meu dia que eu gosto muito é segunda, né? Mas para aqueles que gostam de sexta-feira, o tempo de cantar chegou. E o nosso cantar, o nosso cantarolar, não é o cantarolar do mundo. Não é aquela sexta-feira aonde todos estão se preparando para curtir os seus prazeres carnais, que muitas vezes na segunda-feira vai fazer você se entristecer e chorar, não é mesmo? Assim caminha o mundo, né? Eu me lembro quando eu era adolescente que eu ia viver algumas coisinhas, algumas baladinhas e você se alegra no final de semana e na segunda-feira você se entristece porque você vê que aquilo foi uma semeadura que não vai gerar frutos, não vai gerar vida, mas o Senhor quer colocar um cântico nos seus lábios. E então a gente vê os homens da Bíblia tendo seus cânticos. Moisés tinha o seu cântico, Miriam, Débora e Isabel, Maria. Isabel não, é o Zacarias, né? E várias pessoas tinham o seu cântico. Qual é o seu cântico? Hoje você pare para avaliar isso. O que eu tenho cantado? Eu tenho cantado? Né? Quando eu fiz as outras caminhadas de oração, eu falei sobre isso. Pessoas que não curtem cantar, pessoas que não curtem louvores, né? Que o inimigo prende elas ali, que elas não conseguem liberar cânticos, não conseguem ouvir louvores. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Cante, o Senhor quer ouvir a sua voz. Ele disse aqui pra gente, ó amada minha, faz-me ouvir a tua voz. Então o Senhor quer ouvir a nossa voz. Começa a criar cânticos para o Senhor. Eu lembro quando eu trabalhava na casa de uma amiga, hoje ela é minha amiga, né? Trabalhava na casa de uma pessoa e hoje é uma pastora que eu amo, minha amiga, e ela na hora do almoço ou lá fora lavando o quintal e ela cantava, né? E eu achava umas músicas bonitas e eu dizia para ela, quem canta essa música? E ela falava, não, foi eu mesmo que criei. E eu achei aquilo lindo e eu falei, a gente pode criar música, Então comecei a aprender isso, né? Cantarolar para o Senhor. Eu quero ler 2 cânticos, porque nesses cânticos, como eu disse para você, o meu coração hoje queria louvar ao Senhor. Não vou cantar não, viu, irmãs? Pode ficar tranquila aí. Mas eu vou ler essas palavras maravilhosas de 2 mulheres preciosas, de 2 mulheres que conheceu o poder de Deus, o milagre, a mão do Senhor. E o Senhor tem sido bom conosco, irmãs. Ele tem nos suprido as nossas necessidades, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado do mal. Não importa se a gente passa por provações, por tribulações, mas Ele tem estado conosco. E Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Então nós vamos ler o que essas mulheres falaram, esse cântico maravilhoso que elas entoaram ao Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 56. Vamos lá, Maria, né? Depois ela vai visitar Isabel, Maria já está grávida, e ela começa a falar, ela entoa esse cântico ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ele dispersou
os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ele amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E ali Maria permaneceu com Isabel por 3 meses. Depois ela voltou para casa. Então, irmãs, ela começa engrandecendo ao Senhor. Engrandeça ao Senhor todos os dias. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Talvez você não está no caminho do Senhor como você queria. Talvez você está fazendo alguma coisa até que está desagradando ao Senhor. Mas abra sua boca. Encha de louvor ao Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. E talvez neste abrir de lábios o Senhor vem ao seu encontro, a presença dele se faz presente na sua vida, no seu dia, e você vai talvez ser restaurada, né? Ser reposicionada no lugar que o Senhor tem para você. Vamos ler o Cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Ana, aquela mulher que era estéril, que era afrontada ali pela rival, né? Afrontada e se sentia envergonhada por não conseguir aquela grande bênção que é ser mãe, mas quando ela consegue, ela fala: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como nosso Deus, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingido de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pó, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Até a estéril tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó. E desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor. Para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque os homens não prevalecem pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, os céus trovejam contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana se foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, irmãs, esses são os cânticos que eu separei de 2 mulheres especiais, Maria e Ana, que puderam gerar, né? Elas têm algo em comum, elas geraram um gerou um profeta, e a outra também gerou um profeta, né? Que Jesus é um profeta, mas Jesus é o profeta remidor, o profeta que fechou tudo ali, perfeito, o Filho de Deus. E elas têm algo em comum, né? Elas passaram por dificuldades, mas elas conheceram o Deus de Israel. E nesta manhã é isso que o Senhor quer dizer para nós. Faz-me ouvir a tua voz. O Senhor está com saudade da sua voz, irmãs. Que o nosso cântico não seja apenas cântico de lamentação. Às vezes a gente entra num relacionamento com Deus de só pedir e achar que Deus tem que resolver todas as coisas, e a gente fica ali naquele relacionamento só pedindo, né? Mas que o nosso cântico seja cântico de alegria, seja cântico que declara quem Ele é, seja cântico que declara os seus juízos, a sua perfeição, a sua obra maravilhosa. Se você ainda não tem um cântico
Comece então a recitar o cântico de Ana, a recitar o cântico de Maria, a recitar os salmos. Faça uma campanha dos salmos, eu sempre falo isso, toda caminhada de oração eu falo isso. Faça uma campanha de oração dos salmos. São 150 salmos. Você imagina você 150 dias declarando um salmo por dia, declarando a palavra de Deus. É absolutamente tremendo, absolutamente tremendo. Ontem nós falamos sobre a nossa casa, consagrar a nossa casa ao Senhor, que nossa casa, o dono da nossa casa é o Senhor. Então comece a entoar louvores para Ele dentro deste lar. Esse lar nós temos que levantar um altar de adoração para Ele, né? Se nós queremos que o fogo do Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha queimar todo pecado, venha queimar tudo aquilo que não provém do Senhor e venha acender o nosso coração e o nosso espírito, venha acender uma nova chama, iluminando a nossa mente, trazendo direção, trazendo conforto, né? Às vezes a gente perde um ente querido e parece que nunca mais a gente vai cantar, né? Mas o Senhor, Ele é um Deus que gera em nós cura, gratidão e de repente a gente pode louvar e agradecer ao Senhor por aquela vida, pelo tempo que aquela vida esteve presente na nossa vida. Enfim, irmãs, essa é a palavra que eu tenho para o dia de hoje e eu quero terminar com Sofonias 3,14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor está nos chamando a alegrar-se nele. Quando a gente vê as festas bíblicas, a gente vê um Deus de alegria, né? Quando ele diz para Faraó por que o povo teria que sair, ele disse: deixa o meu povo ir para celebrar festa para mim no deserto, para me adorar. Então, assim, nosso Deus é um Deus de alegria, um Deus de vitória. E a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas você tem alegrado ao Senhor? Porque se a alegria dele é a sua força, é você que tem que alegrar ele, né? Para que ele derrame sobre nós a força. Então, nós alegramos o coração do Senhor com louvores, né? Com santidade, com separação. Mas comece com os louvores. Louve ao Senhor nesse final de semana. Dê a Ele toda a honra, toda a glória. Independente de como a nossa vida esteja, Ele continua sendo Deus. E Ele é digno de todo o louvor. E há um mistério muito maravilhoso no meio dos louvores. Os anjos se alegram, muitos anjos vêm cantar conosco quando nós estamos louvando ao Senhor. Então, que você possa crescer nessa experiência do louvor. Amém? Tenham todos um bom final de semana. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, se era só isso mesmo. E acho que é só isso, tá bom? Um beijo, fica com Deus.